Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que Deus te abençoe e te guarde. Hoje trarei uma mensagem poderosa e faremos uma oração especial para falar com Deus sobre o milagre que está chegando para você. Será algo incrível, transformador para a sua vida. Eu creio que, depois desta mensagem, a sua fé será renovada e você vai sentir no coração a certeza de que o seu milagre já está vindo em sua direção. Escute com atenção e permita que essa palavra entre no seu espírito. O seu milagre vai chegar. Deus já está preparando o cenário, os recursos, as pessoas e o tempo exato. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que Ele já determinou. Se você crê no poder transformador de Jesus, digite Amém nos comentários. Clique no botão inscrever-se para estarmos orando por você e para que você não perca nenhuma oração aqui do canal, a Bíblia fala. Você é precioso demais para Deus, viu? Não importa o quanto a vida tenha tentado te convencer do contrário. Aos olhos do Pai, você tem valor. Você é amado, escolhido e sustentado. Nenhuma dor sua passou despercebida. Nenhuma lágrima caiu sem que Ele visse. O céu inteiro se move por você. E é por isso que estamos aqui hoje, para te lembrar disso e clamar ao Senhor com fé. É muito importante mantermos o costume de ouvir a palavra de Deus e orar todos os dias, pois é assim que fortalecemos nossa fé e seguimos firmes, mesmo em tempos difíceis. Agora ouça com o coração. Tem coisas que a gente espera há tanto tempo que parece que nunca vão acontecer, não é, irmãos? A alma se cansa, o coração se fecha, e a mente começa a aceitar que talvez não seja para acontecer. Mas eu quero te dizer algo agora, com toda a autoridade da palavra de Deus. O céu não te esqueceu. O que Deus te prometeu ainda está de pé, e Ele está agindo mesmo quando você não vê nada. O silêncio de Deus não é negação, é preparo. Antes de liberar o milagre, Ele nos fortalece por dentro, nos molda, nos purifica, nos ensina a depender somente dEle. E é nesse processo que a fé verdadeira nasce. Quando a fé cresce, o céu se move. Mateus 5,4 nos diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aleluia! Um testemunho poderoso. Hoje quero te contar a história de um homem esquecido, deixado de lado, paralisado por anos. Ele ficava deitado perto do tanque de Betesda, vendo outras pessoas serem curadas, enquanto ele continuava esperando. Mas um dia, Jesus chegou. Aleluia! E com uma só palavra, aquele homem foi curado. Está em João capítulo 5. Talvez você esteja como esse homem, esperando alguém te ajudar, esperando a oportunidade perfeita, paralisado pelas circunstâncias. Mas Deus não precisa de condições humanas para agir. Ele é o Deus do impossível. Quando Ele decide, o tempo se curva, a porta se abre, a enfermidade recua, o milagre acontece. E é isso que Ele quer fazer hoje na sua vida. Agora vamos orar. Se você puder, feche os olhos e coloque a mão direita sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença com o coração rendido, a alma quebrantada e os joelhos dobrados diante da Tua majestade. Tu conheces, Senhor, cada uma das minhas dores, cada uma das minhas esperas. Tu sabes das orações em silêncio e das lágrimas que só o travesseiro enxuga. Mas eu creio que o meu milagre vai chegar. Mesmo quando a fé vacila, ela não morre. Mesmo quando tudo parece contrário, eu não desisto. Porque Tu és um Deus de promessas, que honra a fé dos Teus filhos e responde com poder. Olha para mim com Teu olhar de misericórdia. Eu preciso de Ti. Entra onde eu não consigo entrar. Age onde ninguém mais pode agir. Realiza o milagre que só o Senhor pode fazer. Se for saúde, traga cura. Se for família, traga restauração. Se for financeiro, abra as portas. Se for emocional, abraça a alma com Teu espírito. Vai além do que posso pedir ou imaginar. Faz infinitamente mais. Apresento também cada pessoa inscrita aqui no canal Palavra da Verdade. Cada casa, cada lar, cada nome nos comentários.
Que ninguém fique sem resposta, sem consolo, sem esperança. Sopra teu vento, Senhor. Aumenta a fé, renova o espírito, sustenta a jornada. Ensina-nos a orar com mais profundidade, a confiar com mais inteireza. Transforma cada luta em testemunho. Onde houver dor, planta cura. Onde houver escassez, derrama provisão. Onde houver solidão, derrama tua presença. E quando o milagre acontecer, que todos saibam que foi a tua mão, Senhor. Mesmo sem ver com os olhos, eu já te agradeço, porque sei que o milagre já está sendo preparado. Obrigado por me ouvir, por me renovar, por me sustentar. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pelo fôlego de vida. Senhor, eu te glorifico desde já pelo milagre que vai chegar, porque tu és fiel. E tudo o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Sabe, muitas vezes a nossa maior luta não é contra o que está do lado de fora, mas contra o que está dentro de nós. É a dúvida que sussurra no silêncio, a insegurança que grita nos dias escuros, a dor que insiste em não ir embora. Às vezes, o que mais pesa não é o fardo da vida, mas o peso de uma alma cansada de esperar. Esperar pelo milagre, pela resposta, pela cura, pela porta aberta, pela restauração, pela mudança que não chega. E quando o tempo parece estar parado, é aí que a fé mais é provada. Mas Deus nunca parou de trabalhar. Ele está em ação mesmo quando tudo parece estagnado. O tempo dele é diferente do nosso. Enquanto queremos o agora, ele está olhando para o eterno. Enquanto nos desesperamos com o hoje, ele já escreveu o amanhã com propósito. Há momentos em que o Senhor permite o silêncio para que a gente aprenda a ouvir o som da nossa fé. Ele permite o atraso aparente para que a confiança seja maior que o desespero. E mesmo que tudo dentro de você esteja gritando por respostas, o céu ainda continua soberano, e Deus continua sendo Deus. E Ele não erra, nunca erra. Ele vê o que você não vê. Ele conhece caminhos que você jamais imaginaria trilhar. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E se Ele ainda não liberou, é porque ainda está trabalhando em algo muito maior do que você poderia sonhar. A demora não é ausência, é cuidado, é zelo, é preparação. Lembre-se, José teve sonhos maravilhosos ainda jovem, mas antes de chegar ao palácio, passou pela rejeição dos irmãos, pelo fundo de um poço, pela humilhação na casa de Potifar e pela injustiça na prisão. Tudo isso levou anos, anos de espera, anos de silêncio, anos em que parecia que Deus havia se esquecido. Mas Deus nunca se esqueceu. Cada capítulo difícil foi um degrau para o cumprimento da promessa. E quando o tempo chegou, nenhum homem, nenhuma mentira, nenhuma prisão pôde impedir o que Deus já tinha determinado. Assim será com você. Os dias difíceis não são o fim da história, são o processo para o propósito. O diabo quer te convencer de que você perdeu tempo, de que você está atrasado, de que nada vai mudar. Mas a verdade é que Deus está te moldando no tempo da espera. Ele está te dando raízes para que, quando vier o crescimento, você não caia. Ele está te ensinando a depender mais dele do que das circunstâncias. Está te ensinando a caminhar por fé e não por vista. O que está por vir é tão grande que requer maturidade espiritual, emocional e até física. Deus está te preparando para carregar algo eterno. Algo que vai impactar não só sua vida, mas a de outros ao seu redor. Você está sendo afinado como um instrumento nas mãos do Maestro. Por isso não murmure, não se revolte, não compare sua vida com a de outros. O processo de cada um é único. Enquanto você ora e chora, Deus vê. Enquanto você geme em silêncio, o céu se comove. Ele recolhe cada lágrima. Ele ouve cada palavra dita em segredo. E Ele é poderoso para transformar dor em milagre, vergonha em honra, luta em testemunho. Sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Autor da vida. E quando Ele virar a página, será para te surpreender.
Muitas pessoas vão se perguntar como foi possível. Muitos vão dizer que não tem explicação. Mas você vai saber. Foi Deus. Foi a mão dele. Foi o tempo dele. Foi a graça dele. E nada, absolutamente nada poderá impedir o que está por vir. A tua história ainda tem capítulos gloriosos. E mesmo que você tenha perdido muito, Ele é Deus de restituição. A Bíblia diz em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aleluia! Deus não só vai te dar novos dias, mas também vai restaurar os dias perdidos. Vai te dar colheita onde parecia ter apenas terra seca. Vai te dar festa onde antes havia luto. Vai te vestir de glória onde antes só havia vergonha. Então respira fundo agora. Sinta essa presença que está te tocando nesse momento. Deus está aí. Ele nunca saiu do seu lado. Mesmo nos seus piores dias, Ele te sustentou. Mesmo quando você pensou em desistir, foi Ele que segurou sua mão. Você chegou até aqui não pela força dos seus braços, mas pela graça de Deus. E é essa mesma graça que vai te levar até onde você precisa chegar. Não desista agora. O milagre está mais perto do que você imagina. E quando ele chegar, vai ser maior, mais belo, mais completo do que você orou. Porque Deus não faz nada pela metade. Ele completa. Ele aperfeiçoa. Ele cumpre. Quando Deus fecha uma porta, Ele está te protegendo de algo que você não viu às vezes. A dor de uma porta fechada pode ser tão intensa que nos faz esquecer quem somos e quem Deus é. É como se, por um momento, tudo em que acreditamos fosse colocado à prova. Ficamos diante de um não e pensamos que é rejeição, que é abandono, que é o fim do sonho. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, fecha portas para te proteger de destinos que não são para você. Aquilo que parecia bom pode estar cheio de armadilhas que só Ele vê. Aquela relação que terminou, aquele emprego que não deu certo, aquele projeto que não avançou, tudo isso pode ter sido livramento. E só quem confia verdadeiramente em Deus entende. Até as portas que se fecham são bênçãos disfarçadas. Você pode não entender agora, mas um dia vai agradecer. Vai olhar para trás e dizer: ainda bem que aquilo não deu certo. Ainda bem que aquela pessoa foi embora. Ainda bem que aquele caminho não se abriu. Porque o que Deus tem para você é infinitamente maior. E o que é seu virá na hora certa, sem sofrimento desnecessário, sem forçar situações, sem ter que mendigar atenção ou implorar por amor. O que vem de Deus, vem com paz, vem com propósito, vem para somar, não para confundir. Deus não trabalha na pressa humana, mas na eternidade do seu tempo. Você não foi esquecido, não foi ignorado, foi poupado. O silêncio de Deus é proteção. A espera de Deus é preparação. O atraso de Deus é direção. A recusa de Deus é livramento. Quando Ele tira algo de você, não é porque quer te punir, mas porque está prestes a te dar algo melhor. Ele está te separando. Ele está te purificando. Ele está te posicionando. Você não está sendo punido. Está sendo lapidado como uma joia rara nas mãos do Criador. E quando Deus decide te levantar, ninguém consegue impedir. Aqueles que riram da tua queda vão assistir à tua restauração. Aqueles que te abandonaram na hora da dor vão ver que o teu socorro sempre veio do alto. Aqueles que disseram que era o fim vão se surpreender com o novo começo que Deus vai te entregar. Porque o que vem dele, ninguém pode bloquear. O que ele determina, ninguém desfaz. A promessa de Deus não depende da aceitação de outros. Ela depende apenas da fidelidade de quem prometeu. E Deus não mente. Ele cumpre, sempre. Então, enxuga essas lágrimas. Erga essa cabeça. Você é filho Aiá, de um Deus que abre o mar com uma palavra, que ressuscita mortos com um toque, que transforma a cruz em trono. Nada está fora do controle dele. Nem sua dor, nem sua espera, nem sua luta, nem seu amanhã. Ele está vendo o que você está enfrentando. E mais do que isso, ele já está no final da história, te esperando com os braços abertos para dizer:
Filho, filha, valeu a pena confiar. Muitas vezes, Deus permite que você chegue no limite para que perceba que é Ele quem te sustenta. Para que pare de depender dos outros, das circunstâncias, das suas próprias forças e comece a depender totalmente dele. A fé verdadeira nasce nos desertos. Ela floresce nas noites escuras. É ali, onde não há mais ninguém para te aplaudir, te ajudar ou te carregar, que você ouve a voz de Deus mais claramente. E essa voz não acusa, não condena, não apressa. Ela consola, ela guia, ela levanta. Deus está te dizendo hoje: não temas, eu sou contigo, ainda estou escrevendo a tua história. Cada lágrima que você derramou foi vista, cada oração foi ouvida, cada silêncio foi interpretado por aquele que conhece até os gemidos mais profundos do teu ser, sendo moldado para algo novo e grandioso entrar. Porque quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, alinhando tudo no tempo perfeito para que o propósito dele se cumpra na sua história. Você pode não ver agora, mas esse silêncio está te ensinando a confiar além das palavras. Está fortalecendo sua fé, aprofundando suas raízes. Deus não responde todas as perguntas porque Ele quer te ensinar a caminhar pela fé e não pela vista. Quer que você saiba descansar, mesmo quando não entende. Esperar, mesmo quando não vê. Continuar, mesmo quando não sente. Porque fé de verdade é essa: continuar caminhando quando tudo em você grita para desistir. O mundo tem pressa, mas Deus tem propósito. Enquanto o mundo diz vai logo, Deus sussurra: ainda não é hora. Porque o tempo dele não é cronológico, é espiritual. Ele vê além do agora. Ele enxerga o que você ainda não viveu, o que você ainda não superou, o que você ainda precisa amadurecer. E por isso ele espera. Porque se te entregar antes da hora, a bênção pode se tornar peso. A promessa pode se tornar prisão. E Deus te ama demais para te dar algo que você não está pronto para carregar. Esse silêncio que você odeia pode estar salvando sua vida. Pode estar te afastando de pessoas erradas, de caminhos de destruição, de escolhas que iriam te quebrar por dentro. Pode estar te curando sem que você perceba. Pode estar te moldando por dentro, te ensinando a depender dele, e não dos aplausos, dos likes, das validações do mundo. Porque a fé verdadeira nasce no secreto, na intimidade, na confiança cega de que Deus está contigo mesmo quando tudo parece estar contra você. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Parecia que Deus havia se esquecido dele, mas aquele silêncio era preparação. Cada queda, cada injustiça, cada lágrima estava desenhando um propósito maior: o trono. E no tempo certo, Deus levantou José para governar. O mesmo vale para você. O que hoje parece atraso é estratégia divina. O que hoje dói, amanhã vai fazer sentido. Deus está te preparando para viver algo tão grande que você nem conseguiria carregar agora. E não se engane, a espera não é um castigo, é um privilégio. Porque enquanto você espera, você cresce. Você aprende, você amadurece, você se aproxima de Deus de forma que não faria se tudo estivesse dando certo. As maiores transformações espirituais não acontecem nos palácios, mas nos desertos. Não é no conforto que a fé se fortalece, mas na escassez. Não é no riso que o caráter se forja, mas nas lágrimas. E é por isso que Deus permite certas dores, porque Ele sabe o que virá depois delas. Não deixe que o silêncio te roube a esperança. Não deixe que a espera apague sua fé. A promessa ainda está de pé. O plano ainda está em andamento. A história ainda está sendo escrita. E o final será muito melhor do que você imagina. Deus não trabalha com migalhas. Ele trabalha com abundância. Ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para transbordar. E para isso ele precisa te esvaziar primeiro. Quebrar aquilo que é velho, curar aquilo que está oculto, remover o que não serve, para então te encher com o novo de Deus.
O silêncio muitas vezes é o grito mais alto de amor de Deus. É Ele dizendo: filho, espera, filha, confia. Estou aqui, preparando tudo. É Ele te conduzindo por caminhos que você nem imagina, livrando você de coisas que você nem percebe. É Ele te ensinando a depender totalmente dEle. E isso é o maior presente que você pode receber. Porque quando tudo faltar, Ele será suficiente. E quando Ele for suficiente, nada mais faltará. Você ainda vai entender que as orações sem resposta foram na verdade as respostas mais poderosas, que os nãos foram livramentos, que as esperas foram portas para milagres, que o silêncio foi o solo fértil onde a fé floresceu. E nesse dia você vai erguer as mãos aos céus e dizer: obrigado, Deus, por não ter me dado o que eu pedi, mas sim o que eu precisava. Por não ter aberto todas as portas, mas sim as portas certas. Por ter ficado em silêncio quando meu coração gritava, mas ainda assim ter estado comigo todo o tempo. O céu ainda vai te surpreender, sua história ainda será testemunho, sua dor ainda será cura para outros, sua jornada ainda será prova de que Deus é fiel até quando está em silêncio. E a sua vida, a sua vida ainda será resposta de oração de alguém, porque você não foi esquecido, você foi escolhido, separado, preparado, e no tempo certo, será revelado. Você chegou até aqui, leu palavra por palavra, sentiu, refletiu. Talvez tenha lembrado de dores, de quedas, de fracassos e silêncios. Mas também, no meio disso tudo, algo dentro de você despertou. E é disso que se trata: acordar. Porque enquanto o mundo dorme, você decidiu abrir os olhos. Enquanto tantos esperam por um sinal, você entendeu que o sinal é você. Que o ponto de virada não é um milagre que vem de fora, mas uma decisão que nasce dentro. E essa decisão começa agora. A verdade é que ninguém virá te resgatar. Ninguém vai te pegar pela mão e construir teus sonhos por você. Mas isso é libertador, porque significa que você não está mais à mercê do acaso. Significa que o poder está, e sempre esteve, nas suas mãos. O silêncio que você viveu, os dias em que ninguém acreditou, foram parte do seu renascimento. Você não foi rejeitado. Você foi redirecionado. Não foi esquecido. Foi ocultado por Deus, como uma flecha que está sendo puxada para trás, só para ser lançada mais longe. Por isso, o que quer que tenha acontecido com você, foi necessário. Nada foi por acaso. A dor teve função. O atraso teve intenção. A rejeição te preparou. O abandono te fortaleceu. E a solidão te ensinou a caminhar com Deus. Agora não é mais tempo de se esconder. É hora de levantar. De silenciar o barulho do mundo e ouvir o som da sua própria verdade. De trabalhar em silêncio. De construir com disciplina. De falar menos e fazer mais. Porque a melhor resposta ao mundo é a sua transformação. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se em algum ponto você sentiu como se eu estivesse falando direto com a sua alma, então não ignore esse chamado. Se inscreva no canal agora. Isso aqui não é só um vídeo. É um caminho, uma comunidade, um movimento de pessoas que decidiram não ser mais vítimas, mas autores do próprio destino. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo: eu escolho minha transformação. Isso vai fixar esse compromisso em você. E lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que precisa fazer é se tornar a sua melhor versão em silêncio. Porque quando você finalmente aparecer, o mundo vai entender que o sumiço foi parte do plano. E você será a prova viva de que desaparecer para renascer é a maior revolução que alguém pode fazer.